Bom dia, Igreja de Cristo Jesus, reunida neste momento para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, vamos ler de 10 a 17. Gênesis capítulo 28, de 10 a 17. Acompanhemos a leitura da Palavra de Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deixou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, como é bom abrirmos a Tua Palavra e ver ensinos preciosos para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, enquanto estivermos neste mundo como peregrinos, que possamos testemunhar da Tua Palavra, Senhor, para que as pessoas olhem para nós, vejam um servo do Senhor, servindo, ganhando almas para Cristo, orando, fazendo aquilo tudo que o nosso Senhor nos indicou. Prepara-nos para ouvir a Tua Palavra na lição do dia de hoje, tratando um dos grandes servos Teus do passado, mas com lições preciosas para o presente. Perdoa os nossos pecados, que o Espírito Santo esteja falando através de mim ao meu coração e aos corações de todos aqueles que estão em sintonia neste momento para assistirmos mais uma escola bíblica. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu vou reler os versículos 16 e 17. Despertado do Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Essa é a primeira menção de casa de Deus na Bíblia. E sempre que algo é mencionado pela primeira vez, define a natureza deste assunto para todas as outras citações nas Escrituras. E mesmo sabendo que Deus não habita em casa feita por mãos humanas, e conhecendo outras passagens bíblicas sobre o lugar onde Deus habita, não temos a menor dúvida de que a igreja é a casa de Deus. Muitos falam que a casa de Deus começa dentro de nossos lares. Eu me lembro que algumas vezes falava que o nosso pai era o pastor, a nossa mãe uma diaconisa e nós o público presente. E realmente tudo começa dentro do lar.
Aqui na palavra de Deus, na lição de hoje, que o título é A Verdadeira Casa de Deus, a pessoa ou o protagonista é Jacó, neto de Abraão, que foi chamado por Deus o amigo de Deus. Depois, Isaac, que procurou seguir os mesmos passos do seu pai Abraão. E nós vemos que este consenso está na mente até de pessoas que nunca entraram em uma igreja. Ou seja, de que a igreja é a casa de Deus. Gosto muito de minha casa. E imagino que a casa de Deus deva ser muito melhor que ela. Vemos em revistas casas bonitas e modernas de artistas milionários. A casa de Deus, no entanto, é superior a todas elas. Amém? Para você, mesmo morando num apartamento, numa casa de alto nível, você ainda considera como servo do Senhor a casa de Deus o melhor lugar? Jacó falou, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quando chegamos a um santuário para estar presente, para adorar ao Senhor e exaltar o seu nome e ouvir a sua palavra, nós devemos chegar realmente esquecendo das coisas, dos problemas semanais, de tantas outras coisas que possam impedir ou nos atrapalhar naquela comunhão com o nosso Pai, para cultuá-lo aqui. Como também devemos estar presente na escola bíblica dominical. Aliás, um parêntese, você faz parte da escola dominical? Obviamente, nos dias atuais, não, mas pode estar vendo e ouvindo a palavra através da internet. Mas você algum dia se afastou da sua classe? Qual foi a desculpa que você deu para Deus? Ali é o lugar onde aprendemos a palavra de Deus. Jesus disse lá, examinai as Escrituras, pois elas falam de mim. E é com ele que nós vamos aprender, não é? É possível estar onde Deus mora ou diante de uma grande manifestação sobrenatural sua, sem perceber? Podemos sim, estando cego para com a presença de Deus e seu agir ao redor de nós. É muito comum, em um mesmo culto ou reunião, Deus transformar totalmente a vida de uma pessoa, fazendo uma completa reconstrução espiritual, enquanto outra pessoa segue indiferente, sem perceber nada, talvez pensando apenas no que vai comer quando chegar em sua casa. No Salmo 122, 1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor deve ser um lugar onde o crente desfruta com toda a alegria da íntima presença do Senhor, da comunhão do Espírito e do amor dos irmãos na fé. Vamos ver também no Salmo 84, versículo 4. Este salmo é muito interessante, e toda vez que eu o abro para ler, eu me lembro de um detalhe muito interessante. Eu vou ler aqui primeiramente o versículo 4 do capítulo 84 de Salmos. Diz assim, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nesse salmo, outra coisa interessante é que diz que as andorinhas, o pardal, as andorinhas, achou ninho onde acolhe os seus filhotes. Eu me lembro, alguns anos atrás, aqui, sempre no domingo de manhã, entrava várias andorinhas sobrevoando aqui o santuário. E toda vez que eu leio este salmo, eu me lembro desse detalhe. Não sei se alguns irmãos que estão participando desta aula lembram disso. Bom, quem vai à casa do Senhor buscar a sua presença, receberá a sua bênção
e essa bênção inclui a comunhão com Deus, a renovação das forças espirituais, a resposta às orações e a graça e a glória. Tudo isso está incluso no Salmo 84, que vocês poderão depois ler e meditar. No versículo 11 deste capítulo 84, na segunda parte, eu gostaria de ler, que é muito interessante. A segunda parte do versículo 11. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vou ler logo o versículo todo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, aqui nós vemos uma promessa, é especificamente feita para os crentes que sinceramente se esforçam para viver uma vida santa. O bem a que Deus se refere aqui tem a ver diretamente com o cumprimento do seu propósito. Para nossa vida, nosso dever é viver em retidão diante de Deus, confiando em Deus para nos conceder tudo que é bom, física e espiritualmente, temporal e eternamente. Veja só no versículo 15 do capítulo 28. Capítulo 28, versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até que cumprir eu aquilo que te hei referido. E também nós temos no Salmo 27, 10, diz o seguinte, isso é mais direto para os filhos. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Você já teve um encontro marcante com Deus? Já assumiu o compromisso de servir ao Senhor? São interrogações que nós temos que aproveitar para fazermos essa avaliação nos dias de hoje, neste momento. Na revista, existe um item que fala sobre crises, sobre a promessa da bênção. O autor cita, abre aspas, uma vida de impiedade e incredulidade dos pais certamente acarretará dissabores à sua descendência. Por outro lado, pais tementes a Deus, que suas atitudes e seus atos aos princípios da palavra de Deus certamente trarão bênçãos incontáveis sobre as suas gerações. Foi assim na casa de Abraão, de Isaac, e agora também seria na vida de Jacó. Deus não muda, e suas promessas são irrevogáveis ainda quando não lhes somos de todos fiéis a Ele. Repito, Deus não muda, e suas promessas são irrevogáveis ainda quando não lhe somos de todos fiéis. Sempre que nos afastamos da esfera da promessa, pagamos um alto preço. E eu vou ver aqui na revista, o autor, na Aplicações para a Vida, ele fala alguma coisa muito interessante. Jacó conhecia o Deus de seus pais, mas foi naquela noite a caminho de Padan-Arã que chegou a ter uma experiência pessoal com o Eterno e Onipresente. É assim com muitos de nós, que criados em lares cristãos desde a mais tenra idade, não chegamos a uma experiência pessoal com o Pai, a não ser quando nos vemos no meio de conflitos e angústias, envolvidos em nas nossas aflições. O Espírito abre nossos olhos e logo chegamos a dizer, realmente o Senhor está neste lugar. Que o nosso Senhor esteja na sua casa, junto à sua família,
na casa dos seus filhos, na sua casa, vovó e vovô. Enfim, em nossa casa. Betel foi um momento especial na vida espiritual de Jacó e serviu para sustentar seus passos diante dos obstáculos que estavam por vir. Momentos assim com Deus devem ser buscados por nós, seus servos, constantemente. Mas tão importantes quanto tais momentos serão os resultados deles em nossa vivência diária. Então, todos nós sabemos que diariamente nós temos que buscar ao nosso Senhor. Nessa pandemia, Deus está nos dando muita oportunidade de lermos a sua palavra, de meditá-la. Temos tido muita paciência para isso. É triste quando a gente vê pessoas justificando que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler a palavra. É muito triste. Mas eu creio que todos vocês, crentes em Jesus Cristo, já fizeram a reavaliação de como está a sua vida espiritual diante de Deus. Então, os servos de Deus, cuja justiça deve ir além da justiça das sociedades humanas, deve assumir tudo com seriedade. Fecho aspas. Então, meus queridos, nessa lição que a gente está vendo no dia de hoje, a verdadeira casa de Deus, quando nós chegamos ao santuário, devemos realmente esquecer as coisas e, neste momento, se concentrar única e exclusivamente para adorar ao Senhor Jesus. E mais nós temos aqui, os olhos de Jacó estavam postos em Deus. Nele estava a sua fé, nele estava a sua esperança. A ele, portanto, adorou e dirigiu suas orações. Aqui a gente vê o seguinte: nós temos que estar sempre com os olhos postos em nosso Deus. E depositar nele a nossa fé. E perseverar em oração. Nós, às vezes, estamos orando, nós temos tido a jornada de oração, já tivemos a segunda, e muitos dos irmãos, às vezes, não participam, e nós nós temos, por exemplo, na nossa classe, nós participamos 1 hora orando, e às vezes muitos não estão com seus celulares, poderiam em algum momento estar orando, porque Deus está presente aonde quer que estejamos, pelo menos alguns minutos, para orar pela sua família, pela conversão dos seus familiares, para orar pelo nosso país, o momento que nós passamos, orar pela nossa igreja, orar por missões, os missionários que estão levando a preciosa palavra, não só no nosso país, mas no exterior, e sofrendo perseguições. Orar nesse momento pela vacinação de cada um, para que tire totalmente o medo de cada um de nós de se vacinar. Que isso? Se Deus está no controle, por que nós vamos ficar temerosos? Não é mesmo? E também agradecer, nunca deixar de agradecer todas as bênçãos que nós temos recebido nesses dias, neste momento. Inclusive, já estava ouvindo o noticiário que na sexta-feira, dia 25, houve o primeiro caso de morte de Covid no Brasil. Já se vão 1 ano. Mas lembre-se de uma coisa: Deus está no controle. Então, gente, às vezes nós estamos vivendo nesse meio de pandemia, mas nunca esmoreçamos, porque nós sabemos a quem recorrer. E se você tem alguém, um amigo, um colega de faculdade, um vizinho, um parente que esteja com temor de alguma coisa, aí você chega com a palavra de Deus, mostrando a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou mesmo Salmo 23, 1, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E ainda o autor da revista diz para a gente, abre aspas, você já teve algum momento especial em sua vida espiritual que serviu para encorajá-lo e sustentar seus passos diante dos obstáculos que estavam por vir? Fecha aspas. Então, é essa a interrogação que ele faz. Jacó teve vários filhos, mais homens e apenas uma mulher. Mas talvez o maior destaque ainda vamos estudar sobre José, cuja mãe Raquel, que era a mulher amada dele, né? Deu José e também Benjamim. Nós vamos, talvez desses filhos de Jacó, o que nos chama mais atenção são justamente o José. É uma história maravilhosa do jovem José. Agora estou lembrando de um detalhe, estava vendo com a minha esposa um filme gospel, baseado em caso verídico, de um senhor já idoso que via todos os dias passando de frente à sua casa, um menino com sua bicicleta e um material de cortador de gramas, e falava, fulano, gostaria que eu aparasse a sua grama? Aí ele falou, sim, sim, e foi ajudando, e com isso ele foi espalhando para a vizinhança. Mas o que me chamou a atenção, que este senhor marcou com este jovem para chegar à casa dele para estudar a palavra de Deus. E ele avisou o outro mais dois, que eram uns 3 que não se largavam, estavam sempre juntos. Mas o que me chamou a atenção também foi que eles não sabiam entre si, eu não sei aonde está a minha Bíblia, eu não encontro a minha Bíblia. Aí um subiu no armário, a Bíblia estava escondidinha lá nos fundos do armário, outra estava escondida não sei aonde, mas esse que seria o ator principal, o jovem ator principal, sabe onde estava a Bíblia dele? Debaixo da cama. Onde está a sua Bíblia? Hoje nós usamos muito o celular, né? Mas aonde está a sua Bíblia? A gente às vezes verifica que a pessoa na condução leva a sua Bíblia não mais na mão, não. Ou está no celular, no bolso, ou está a sua Bíblia dentro de uma pasta. Aí quando chega na igreja, né, ninguém viu que você está com a sua Bíblia nem nada, é muito prático. Mas quando a gente está em classe, você já pensou, o seu professor pede uma referência de um trecho que ele está lendo ali e na hora você não consegue ver? Porque as referências estão aqui abaixo de cada página, não é isso? Até você achar no seu celular. Então, não tenha vergonha de manusear. E nesse caso que eu estou contando desse filme gospel, e foi crescendo, aqueles adolescentes, você vê uma turma de adolescentes chegando a esta casa desse senhor, todos eles, no filme ali, mais de 20, com as suas Bíblias na mão. O nome de Jacó significa em hebraico, conforme a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, suplantador. Durante sua vida, muitas vezes ele mereceu ser chamado de traiçoeiro, porque realmente agiu dessa maneira. Mas Deus operou na vida e no caráter de Jacó, ensinou-lhe muitas coisas, até que fosse transformado. Então, meus irmãos, deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus transformar a sua vida. É muito bonita aquela camisa amarela escrita, Jesus transforma. Realmente, só Ele transforma. As coisas mais difíceis, eu me lembro que o colega perguntava, você acredita que uma pessoa que mata, que faz isso, faz aquilo, pode ser salvo? Eu falei, sim, e só através de Jesus Cristo. Porque Ele que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode transformar vidas das mais, tenham cometido os delitos dos mais escabrosos. Só Ele pode fazer isso.
Você que está nos assistindo, talvez tenha participado, está vendo quase que diariamente os cultos desta igreja. Se ainda não aceitou Jesus, não deixe a oportunidade passar. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo, como diz a palavra, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você, que somos servos do Senhor, vamos servir a Ele com alegria. Vamos mostrar que Ele é o único caminho. Vamos falar aos nossos familiares que ainda não têm Cristo. Talvez você já tenha falado, mostrado que Jesus é o que pode salvar, mas ainda não tomaram a decisão. Você, esposa, também. Desculpa falar isso, mas é o que o Espírito Santo está tocando no meu coração para chamar a vocês a seguir a Jesus Cristo. E não afastar do livro dos livros a Bíblia Sagrada, dos seus ensinamentos, não é? Aqui na Bíblia, onde eu estou usando, tem lição de vida. Aí fala de Jacó, que depois se passou a ser o seu nome Israel, é outro estudo, né? Da palavra que nós vamos ter. Diz assim: Jacó foi o neto de Abraão, escolhido por Deus para dar continuidade à promessa de erigir uma grande nação por meio de descendência de Abraão. O mais novo dos gêmeos de Isaac, Jacó estava longe de se tornar um modelo a ser seguido. Mesmo assim, em sua história, vemos Deus operando em um jovem de caráter duvidoso e transformando em um homem temente ao Senhor. Pode estar acontecendo com você também, né? Com qualquer um de nós. Deus trabalha nas pessoas a despeito das falhas que elas têm. Como Jacó, devemos almejar as bênçãos de Deus para a nossa vida, mas diferentemente dele, não podemos usar de artimanhas para tentar alcançá-la. Vamos ver ainda a artimanha que ele fez, né? Ou já passou, todo mundo sabe o que ele fez para tomar aquele prato de lentilha, né? Do seu irmão gêmeo Esaú. Devemos posicionarmos contra aqueles que tramam o mal e nunca agir em conivência com ele. Jacó não reprovou o plano enganoso proposto por sua mãe, mas apenas demonstrou preocupação em ser descoberto. Respeitar os pais e os irmãos é essencial para a paz e o bom relacionamento familiar. Infelizmente, no noticiário, né? Ainda bem que eu vejo pouco televisão, mas é só coisas acontecendo dentro de uma família, né? É muito triste, só a misericórdia de Deus. Ao ludibriar o irmão e enganar o pai, Jacó semeou a discórdia em sua família e acabou vivendo exilado, longe deles, durante anos. A mentira, a traição e o engano são características carnais de pessoas que não temem a Deus. O caráter cristão se revela em atitude de verdade, fidelidade e justiça. Outra lição: o Senhor sonda o coração de todas as pessoas, apesar de sermos pecadores. Deus não conhece e se aproxima de nós e quer relacionar-se conosco. Ou seja, Ele conhece a mim, conhece a você. Por isso Ele quer manter o relacionamento entre nós. Jacó nos deixou um exemplo de paciência, determinação, disposição para lutar pelo que se deseja. Ele trabalhou 14 anos por Rebeca. Suportou a injustiça de seu sogro Labão e persistiu durante uma noite inteira até ser abençoado por Deus. Até ser abençoado por Deus.
Você tem alguma dúvida de que Deus possa abençoar a sua vida? E como está o seu relacionamento com Ele? Como está o seu relacionamento com Deus? Quando estivermos obedecendo, aliás, o que nós temos estudado aqui, pelo menos 2 personagens que já estudamos nos chamam a atenção. Noé e Abraão. Obediência. Obediência. Nós, como pais, avós, vamos continuar obedecendo ao nosso Deus. Filhos, além de obedecer a Deus, obedeça a seus pais. Em todo momento. Porque, realmente, quando obedecemos a Deus, as bênçãos virão. Uma coisa interessante que às vezes os professores não vejo, na revista, sempre tem lá, no setor variedade, diz assim, o hino da IBD. Nesse trimestre que estamos estudando, que vai até março, o hino sugerido é Grandioso és tu. E é realmente, né? É um dos hinos mais belos cantado por este mundo afora, onde exalta a grandeza do nosso Deus. E nesse livro de Gênesis nós temos visto isto. Temos estudado, ouvido e aprendido a grandiosidade de Deus. Como a gente reclama, está muito quente, está um calor absurdo, aí chega o frio, quase não vem para o nosso lado, hoje está um frio tremendo. Quando você vê no noticiário, né, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, gelo para todo lado, né? Mas lembre-se que as estações do ano foram feitas pelo nosso Deus. Então, meus queridos, nesse ato de criação que nós estamos estudando com esses personagens, Abraão, o amigo de Deus, já pensou? Ser chamado pelo próprio Deus? Como Davi foi chamado segundo o coração de Deus? Não foi qualquer um que deu, não. Foi o nosso Deus que deu esse título a eles. Que todos nós sejamos amigos do nosso Deus. Jesus mesmo lá expressa no Evangelho de São João, vós sereis meus amigos. Vocês repetiram aí? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, para sermos amigos de nosso Senhor, nós temos que fazer a vontade dEle. Sermos obedientes à palavra dEle. Então, cante aí. Se você sabe de cor, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa igreja, a sua igreja. Deus abençoe a sua vida. E se quer realmente transformar a sua vida, aceita Jesus como seu Salvador pessoal. Vamos orar neste momento. Grandioso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu, o nosso Salvador. E nós devemos, ó Deus, a partir desse momento, de tantos exemplos que temos estudado nesse trimestre e hoje, de Jacó, precisamos respeitar mais a Tua casa, Senhor. Ao chegar no santuário para cultuar,
Abençoemos em espírito e em verdade. Deixemos de lado qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa comunhão contigo, a sintonizar o nosso coração com o teu coração. Muitas das vezes nós estamos no santuário com celulares ligados, muitas das vezes não está ligado acompanhando a sua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas. Nesses dias, nesses meses, já chegando a 1 ano dessa pandemia, tivemos muito, mas muito tempo para buscar a Ti através da leitura da Bíblia Sagrada e através das nossas orações. Ó Deus, console os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Proteja os líderes da nossa nação. Dê sabedoria para guiar o nosso país. Sejam tementes a Ti. Orienta, Senhor, aos pastores, professores de EBD, a liderança da nossa igreja, a diretoria, a todos, ó Deus, para que sejamos fiéis a Ti e obedecemos a Tua orientação. Porque, como diz o profeta, o Senhor o ensina, o instrui acerca do que há de fazer. Tira qualquer ódio, qualquer raiva, qualquer ira do nosso coração. Limpa o nosso coração, a nossa mente de qualquer impureza que não Te agrade. Que sejamos santos, santifiquemos a nossa vida nesses momentos finais, próximo ao retorno de Jesus Cristo. Ó Deus, purifica os nossos lares também. Tira diante de nós coisas que não Te agradam, coisas que atrapalham de estarmos em comunhão contigo, Senhor. Dê sabedoria aos pais para educar as crianças, seus filhos no caminho que devem andar. Sei com aqueles que se afastaram da Tua casa, Senhor, dando desculpas das mais esfarrapadas às vezes, Senhor. Seja com eles que se retornem ao aprisco. Boa, mais uma vez eu te peço a nossa igreja que já está há mais de 125 anos nesta cidade. Que as pessoas, ao olharem para nós, servos do Senhor, vejam em nós Jesus Cristo. Perdão dos nossos pecados, eu oro. Amém. Deus abençoe a todos. Estejamos nos preparando para, dentro de mais alguns instantes, ouvir a palavra de Deus através do mensageiro indicado para este culto. Amém.